Eu quero deixar aberto aí, agora. Para quem quiser fazer pergunta, se você discordar de tudo isso, eu quero que você se manifeste. Você não é obrigado a concordar. Você está livre. Nós estamos aprendendo uns com os outros, estamos crescendo. Eu quero que você pergunte coisas que você possa querer tirar dúvida. Fique à vontade. Fala, Daniel. Não, a primeira é o seguinte, a Andrea falou no começo a questão da cultura, que a gente sabe que é muito forte. Eu digo porque eu participei disso, de chacota, enfim, né? A gente tá andando de skate num lugar, já tem neguinho rindo ali. A gente tá andando de skate num lugar e passa lá o travesti, o homossexual, pronto, coitado. A gente tirava mesmo onde. Então, assim, essa questão de valores, de cultura, é uma coisa que eu tenho batido muito, é a questão da proatividade da igreja. Nesse trabalho que vocês têm feito, o que vocês têm conhecido, vocês hoje podem dizer, isso eu estou falando a nível de reflexão para todo mundo, existe uma igreja hoje que tem algum programa, ou enfim, ou tem alguma coisa que você tem a dizer para nós como igreja ou ministérios, como trabalho proativo nesse sentido, para antes de qualquer coisa, começar a trabalhar esse valor? Tem um ministério no Rio de Janeiro chamado Abrace, liderado pela Rosângela Justino. Ela é psicóloga, o chamado dela e do ministério dela é muito envolvido nessa questão política, fazer pressão no Congresso. Então ela articula um monte de pastor, vão lá para deputados, senadores católicos, vão para Brasília e fazem pressão e tal. Eles estão segurando a onda aí nessa questão da aprovação do projeto de lei para criminalizar a homofobia. Eu já assisti algumas palestras dela, já entrei no site da Abrace. E eles falam, eu acho que é o único ministério que eu vi, para valer, fazer campanha contra bullying. Que é sabe essa onda sabe tirar onda da cara do outro? Fazer piada às custas do outro? Isso é abuso verbal. Vira homem, mariquinha, boiola, frango. Que é daqui, né? Isso é pecado. Isso é pecado, galera. É frango ou é gente? Quer dizer, você sabe qual que é o problema do rótulo? Queria que você ouvisse isso. O rótulo é cômodo, é conveniente para gente superficial. Você sabe por quê? Porque ele reduz o ser humano a um estigma, a um estereótipo. Infelizmente, não tenho muitos casos de sucesso para contar. Dificilmente eu ouço pastores usarem o púlpito para falarem contra o abuso verbal que acontece dentro da igreja. Falam de tudo quanto é coisa que vai dar mais poder para a igreja, mas não fala daquilo que tira o poder do ser humano de ser gente. Isso é vergonhoso. Tem criança que tem reforço de abuso, tem criança que tem reforço de... adolescente tem reforço de crise de identidade nos acampamentos das igrejas. Ó o viadinho. Ó sapatão. No meio cristão. Isso é crime, gente. Uma coisa é alguém... Tô aí atravessando a rua, um maluco lá do outro lado da rua grita: e aí, vagabunda? Eu vou entrar em crise de identidade por isso? Não, eu sei quem eu sou. Agora nós estamos falando de crianças e adolescentes que não sabem quem são. E todo dia da vida deles, na escola, em casa, na rua e na igreja, eles ouvem o reforço de que não são bons o bastante. Uma hora eles acreditam. Alguém tem que pregar contra. O que eu sugiro? Galera, vamos articular campanhas. Vamos articular campanhas aqui. Abaixa o bullying, abaixa o rótulo, o apelido, a chacota, o vexame, a humilhação, para as pessoas começarem a ouvir palavras boas e de esperança a respeito delas. Deus é um Deus que tem bons pensamentos a respeito de nós. Quando eu acordo de manhã, Deus não fica olhando para mim e fala assim: e aí, ô vadia? Não, Ele olha para mim e Ele lembra. Ele se vê em mim. Isso é doido. Ele vê o sangue de Jesus em mim.
Eu tenho que olhar para o ser humano, eu tenho que ver além de um frango. Amém, gente? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome? Os travestis têm tanto temor a isso. Você vai fazer, faz essa experiência. Você vai fazer evangelismo com travesti. Você pergunta, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Shirley, meu nome é Stephanie, meu nome é Kelly. Beleza. Conversa vai, conversa vem. No ponto de prostituição, hein? Os clientes passando, gente xingando, jogando garrafa. Os crentes amaldiçoando, manda fogo, Jesus queima. E você lá trocando ideia com ele. Até chega um momento que você sente que é hora de repente você querer ministrar na vida dessa pessoa. E você fala, posso fazer uma oração por você, para Deus te abençoar, te livrar de todo do mal, cuidar de você? Pode. Aí o travesti vira para você e fala, meu nome é João. Temor. Deus sabe quem eu sou. Isso é temor. Quem é o nome? Qual é o nome dessa pessoa? Entende? Tem uma pessoa por trás desse silicone. Tem um homem por trás desse trejeito. Tem uma mulher, um ser humano por trás desse jeito masculino. Tem gente por trás da prática da homossexualidade. A prática só é um ponto na existência dessa pessoa. O importante é a gente chegar na pessoa com o amor de Cristo. É o único ministério que eu sei que compra briga a respeito disso. Ainda ouviremos mais histórias sobre isso. Amém? Só para terminar, que a turma já estava querendo bater em mim ali. São mais duas coisas. Eu queria que você falasse sobre o risco entre radicalismo e liberalismo, no quesito da diferença de pecados. A gente está vendo muito maluco aí condenando a igreja tradicional, porque vocês estão falando da minha maconha, mas vocês têm X. Vocês estão falando disso, mas o seu pastor... enfim, vocês são mentirosos, vocês são adultos, e estão fazendo aquele negócio tipo, vamos tentar igualar, eu tenho o mesmo direito, e cria esse discurso para dizer assim, somos iguais. Então assim, em relação ao homossexualismo, é aquela questão de não, ele veio para Cristo como está, mas assim, até que ponto essa pessoa tem que escutar ou não, qual a posição da igreja entre é demônio, tá, amaldiçoa tal, ou também, venha como está, mas se quiser uma cama ali para transar, entendeu? Como a gente tem que lidar com isso, e só pedir para que você explique a diferença entre identidade e gênero, que apareceu e é importantíssimo para a galera que vai trabalhar com isso saber essa diferença. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não ficar bom aí, vocês complementem, tá? Geraldo, hein? Fica ligado. Olha só. O Evangelho é poder para a salvação. Amém? Então você vai pregar o Evangelho. O Evangelho é poder para a salvação. O Evangelho é muito claro. Tem coisa que Deus... Você já viu como Deus é resolvido, né? Bem resolvido. Ele sabe o que Ele gosta, Ele sabe o que Ele quer, Ele sabe o que Ele detesta, Ele sabe o que Ele abomina. Entendeu? Ele é muito resolvido. Quem quiser acompanhá-lo, que acompanhe. Mas Ele não reduz o padrão dele. Ele não muda os marcos que Ele um dia estabeleceu. Ele é muito resolvido. Ele sabe quem Ele é. Não é esquizofrênico. Entendeu? Não muda de personalidade. Não entra em confusão. Não surta. Resolvido, completo, coerente. Por isso que Ele é digno de todo louvor. Ninguém consegue ser como Ele. Ninguém é como Ele é. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Através de Cristo, somente, né? Através de Cristo a gente consegue fazer parte da família de Deus. E o que eu creio é que a Bíblia ela tem que ser o meu limite. Depois do pecado, gente, portas se abriram dentro de mim, dentro de você, que a gente não dá conta de fechar. Jesus precisou morrer para fechar as portas que não prestam dentro de nós. Seu problema era com crack? Cristo teve que entrar na sua vida de um jeito ou outro para te dar poder sobre o crack. Seu problema era com o ocultismo? Cristo teve que entrar no seu ocultismo e trazer limites. Seu problema era vaidade? Era homossexualidade? Era vício sexual? Cristo teve que entrar
para fechar as portas do abismo dentro de nós. E um abismo levando para outro, já reparou? Um abismo levando para outro. É uma galera, um monte de abismo de mão dada com o outro. Então eu acho que a gente tem que ser um povo que procura imitar a Deus. Não é? Quando eu caminho com uma pessoa, eu acabo me parecendo com ela. Quando eu não caminho com essa pessoa, eu fico diferente dela. Porque eu não intervenho na vida do outro, não interfere, não interage, não relaciona, né? Não tem troca. Se eu caminho com Cristo, se eu caminho com Deus, eu tenho que parecer com Deus. E Deus, Ele é expresso para nós através da pessoa de Cristo. Porque Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Quero conhecer a Deus, tem que conhecer a Cristo. Não tem como conhecer de outra forma. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito de chegar ao Pai senão por Ele. Então, se eu conheço a Deus, eu tenho que conhecer a Cristo. Se eu conheço a Cristo, eu vou ser mudada por Ele. E eu vou me transformar como Ele. Ele vai ser a medida para a minha vida. Por que eu estou contando isso? Porque olha só, não tem receita, Daniel, para aquilo que você perguntou. Porque nós estamos falando de limite. Limite não tem receita. Limite você usa quando precisa, não é? Limite. O namoro está pegando fogo, então temos que colocar limite. Temos que colocar limite. A gente põe limite quando a gente precisa. Hoje nós estamos vivendo um momento, assim, acho que sem precedente, né? Limites não existem mais. Hoje a gente acha que é politicamente incorreto falar de limites, não é? Fora de moda. Nós temos que resgatar os limites, só que limites saudáveis. Então olha só, qual é o limite? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? É Cristo quem estabelece. Ele vai me dar a mente de Cristo para isso. Agora, quem é a referência? Não é o movimento, é Cristo. A Bíblia fala muito claramente lá em Filipenses, para a gente ser o quê? Como Cristo Jesus foi, se esvaziou, não é? Se esvaziou para poder o quê? Realizar toda a soberana vontade de Deus. Então, qual é a minha referência? Não é o convencional, não é o alternativo. A minha referência não é o homem, a minha referência é a pessoa de Jesus Cristo. Se eu quiser, presta atenção, fundamentar a minha maconha às custas do outro pecado do meu irmão, eu estou me nivelando a homens. Homens não me tiram do inferno. Homens não me lançam para o inferno. Homens não salvam a minha alma. Agora Cristo salva. Se eu sirvo a Cristo, Ele tem que ser o meu foco. Agora, se eu quero desculpa para pecar, aí eu olho para os homens. O que eu quero saber é se Cristo abençoa você na sua maconha. Eu quero saber se Cristo abençoa você em tudo que você faz na sua vida. Porque se não abençoar, meu amigo, rompa. Porque tem ídolo na sua vida. E ídolo não é estátua. Ídolo é tudo que rouba a afeição número 1 da minha existência, do meu coração, do meu afeto. Quem tem ocupado o número 1? São os prazeres desse mundo, o jeito que eu gosto, o que eu quero, ou Cristo? Então, eu queria só terminar falando sobre isso, aqui, a respeito disso que o Daniel falou, comentou. Como que eu posso chegar para uma pessoa e pedir para ela, me entrega o seu parceiro? Como que eu posso chegar para uma lésbica e falar, me entrega a sua namorada porque é pecado? Como que eu vou chegar para um travesti e falar assim, me entrega o seu travestismo? Entregar por quê? Porque é pecado? E daí? É isso que a gente tenta fazer. Me dá o que mais te dá senso de existência e eu não te dou nada no lugar. A hora que você tiver algo bom para colocar no lugar daquele parceiro, peça o parceiro, senão não. Porque você vai deixar uma pessoa sem um parceiro e sem nada no lugar. O estágio dela vai ser 7 vezes pior que o primeiro. A casa continua vazia, continua limpa, por um tempo. Só que depois vai ser patologicamente ocupada. Então eu só posso pedir para a
a pessoa que chega no meu meio, para me entregar algo, como igreja, me entrega o seu cigarro, me entrega o seu álcool, me entrega, entendeu, os seus prazeres, me entrega a sua homossexualidade. Se eu tiver algo muito bom para pôr no lugar, e não há nada melhor do que Jesus Cristo, agora eu tenho que conhecer Cristo para entregar para alguém. É o que eu tenho a dizer. Cristo é o limite, o alfa e o ômega. Tudo se resume a Ele. Eu não posso usar o seu pecado para tolerar o meu, para justificar o meu. Por quê? Meu patamar de comparação não é você, tem que ser o Senhor. E eu também não sirvo de patamar para você, o Senhor é para você. É o que eu tenho a dizer. Talvez você já tenha vivido aquela situação de que na escola, no trabalho, a galera estava falando uma piadinha imoral, você chegou e todo mundo se calou. Você já viveu isso? Ou alguém fala um palavrão na sua frente e te pede desculpa. Desculpa aí, foi mal. Mas você nunca falou para aquelas pessoas que, galera, não fala palavrão na minha frente, não fala de pornografia na minha frente. Você nunca pediu, né? E você até se assustou quando viu que elas procuravam não expor você a essa situação, que elas te respeitavam, né? 2 Coríntios 5,14 fala assim: o amor de Cristo nos constrange. E eu creio, né, que continuando o que a Andréia falou, a resposta para isso, qual o limite? Chegou a pessoa na nossa vida com todos os pecados, mas até quando a gente deve tolerar? Eu acho que eu entendi a pergunta, sim, né? O amor de Cristo nos constrange. Nós normalmente só começamos a amar a partir do momento que a pessoa já abandona práticas, situações e culturas que nos agridem, né? Agora nós temos que estar dispostos a amar a pessoa do jeito que ela está, do jeito que ela vem, né? Antes da sua transformação. Se a pessoa sente, né, que eu a respeito com dignidade como ser humano, eu não vou precisar instituir muitas regras, né? A própria pessoa irá no convívio estar constrangida de fazer algumas práticas, algumas situações, tá? Ela naturalmente, por causa do amor de Cristo que constrange, que quebranta, a própria pessoa vai se sentir constrangida. Agora nós temos que amar a pessoa, né? Vê-la com dignidade, vê-la como ser humano, vê-la como Jesus a vê, para que ela sinta isso, né? Ela se sentindo nesse ambiente, isso vai partir mais dela do que de mim, né? Mais dela do que de mim. Ela vai sentir muitas vezes vergonha de estar fazendo alguma coisa, alguma prática na minha frente e depois até fora, né? Até as escondidas. Aí vai ser o momento que essa pessoa vai pedir ajuda. Falei assim: Geraldo, eu não estou dando conta, eu estou fazendo isso, né? Eu fumei um baseado ontem, ou eu saí com o cara, ou eu fui para o motel com a menina, né? A própria pessoa vem naturalmente e nos pede ajuda, né? Agora, se a pessoa chega a nós e vê que a gente já está com aquela expectativa, ou que somos preconceituosos de alguma maneira, ou nos sentimos melhores, mais santos, mais preparados, essa pessoa, conscientemente ou conscientemente, ela vai usar aquele pecado para se autoafirmar, porque aquilo é a identidade dela, e muitos poderão usar aquilo até para nos agredir, se ver que nós somos preconceituosos. Daniel perguntou a diferença entre identidade e gênero. Eu creio que gênero está na questão do masculino e do feminino, né? Nós só temos 2 gêneros. E agora, isto é uma construção. Isso é uma construção. Agora, mesmo você não tendo crise de gênero, né? Você nasceu com os órgãos masculinos, você sente que você é homem, é do gênero masculino, você pode ter outras crises de identidade,
pouco disso eu falei ontem. Né? Você pode ter crise de identidade cultural, identidade social, identidade racial, é tudo muito mais amplo, tá? Gênero é uma questão mais específica, só que ambas as questões estão interligadas entre si, tá? Agora, se você tem crise de gênero, evidentemente toda a sua identidade está abalada, tá? Porque os aspectos da vida humana estão muito ligados àquilo que eu sei de mim, do gênero. Eu sou homem ou sou mulher, eu sou masculino ou sou feminino, né? A partir do momento que eu não tenho convicção de gênero, ou as questões estão confusas, estão bagunçadas, né? Toda a minha identidade em todas as áreas ficará muito confusa. A gente vê isso em pessoas que foram muito longe, foram muito distantes na mudança de cirurgia, de mudança de sexo. Eu vi uma entrevista uma vez na televisão, um transexual, não era convertido, nem era cristão, né? Ele fez cirurgia, mudou de sexo, mas ele já tinha filhos e já era avô, né? E a repórter perguntou: os seus netos te chamam de avó? Ela falou assim: não, eu os ensinei a me chamar de avô, porque eu sou homem, né? Então imagina isso, a confusão para ele e para as crianças, de todo nível de identidade. Ele se veste como mulher, tem um nome fictício de mulher, mas ele sabe que ele não é mulher, que ele é homem, e ele ensina isso para os netos, que ele é homem, né? Imagina essa confusão para ele e principalmente para as crianças. Gente, nós vemos muito isso em vidas de travestis e de transexuais, tá? O que acontece não é o que a mídia mostra, a gente vê isso muito. Há um travesti em Belo Horizonte que nós conhecemos muito, que ele é o maior crítico desse crescimento tão grande que a nossa geração está tendo da homossexualidade, tá? E ele não é convertido também, e ele fala: a maioria, né, desses adolescentes gays estão sendo formados pela mídia, né? A mídia está transformando. Ele até brinca e fala assim: uma boa surra resolvia, uma boa surra, metade desses resolvia, né? A maneira que ele fala, mas é uma opinião de alguém que é travesti, que é resolvido, que não quer deixar de ser, tá? Que não tem nenhum vínculo religioso. Minha pergunta é bem simples. Assim, lá no trabalho, eu tô sofrendo não, é como eu tiro até onda. Eu acho que isso é uma sorte e um pouco de azar ao mesmo tempo. Eu tenho um colega que ele é homossexual, e logo de início, assim, eu brincava muito com o cara, brincava pra caramba. E a questão foi que pronto, eu não estipulei limites. E eu tô sofrendo de um pouco de abuso, tá ligado? Já de intimidade. Eu tô sendo chavecado quase todo dia por ele, e eu queria saber como agir nesse aspecto. Sam? Qual que é o ministério? Mas, cara corajoso, hein? Isso é o que todo mundo quer saber. Tô caminhando com esse homossexual, o cara se apaixona por mim. Estou trabalhando com essa lésbica, ela se apaixona por mim. Faz parte. Olha só, o que a gente faz agora? Ele já tem a resposta. Que palavrinha que ele usou aqui? Limite. Limite. Então o que nós temos que colocar? Jogar luz na situação. Por exemplo, eu já aconselhei uma adolescente, uma menina envolvida assim, de ponta a ponta com o lesbianismo. Essa menina tentou me seduzir de tudo quanto é forma, me dando colar, chegando, olhando para mim: você está triste? O que está acontecendo? Tentando me aconselhar. Olha, uma sutileza inspiradora chegava a ser. E o que essa menina estava procurando em mim? A confirmação de ser amada e de ser importante. Só que ela não sabe receber isso de um jeito saudável. Então ela, em função da história de vida dela toda conturbada, ela erotiza. Ela está confusa. Eu não. Agora eu tenho que confrontá-la na confusão dela. É confronto. Então, o que é interessante nisso que ele abordou?
O relacionamento de amizade deles está passando por um conflito. Ele vê o rapaz e vê um amigo. O amigo o vê e vê um parceiro, um possível parceiro. Então, são o quê? Ou a gente vai entrar num ajuste de visão, ou então os caminhos vão ter que ser rompidos, né? Vão ter que ser diferenciados, cada um para o seu lado. Por quê? O Sam não vai querer ser parceiro desse amigo, namorado nem nada. Agora, esse amigo vai querer tê-lo como parceiro. Quem vai recuar aqui? Ele vai recuar naquilo que é irrevogável para ele? Não. Ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade, ele tem a fé dele. Ele vai mudar por causa disso? Não, ele sabe quem ele é porque ele tem vida com o Criador dele. Ele sabe até onde ele tem que ir. Agora, quem é que está fora do prumo? O amigo. O amigo está procurando nele aquilo que ele não tem para dar para esse amigo. Está claro até aqui? Então quem é que precisa de confronto? O amigo. Qual que é o cuidado que o santo tem que ter? A gente tem que ter cuidado, gente, para não ser paternalista. O que é pecado, a prática da homossexualidade é pecado segundo a ótica de Deus, é o que diz a Bíblia. Tá certo? Paternalismo não vai ajudar em nada. Que dó do meu amigo, está apaixonado por mim. Não, ele tem que assumir responsabilidade pelo processo de restauração dele. Ele é cristão? Ainda não. Então é jogar o quê? Luz nessa situação. É apresentar Jesus. Está vendo esse homem que você está procurando em mim, fulaninho de tal? Esse homem não existe em mim, agora existe em Cristo. Apresenta Cristo. Esse é o homem da sua vida. Esse é o homem da sua vida, é Jesus Cristo. Ele vai chegar onde eu não consigo e onde nenhum outro homem vai chegar. Agora, eu sugiro que você leia mais sobre o assunto. Tem bibliografia, quem fez o Avalanche, tem aqui, tem uma apostilinha que a gente passou, que no final tem alguns livros sugeridos. Ali tem um livro chamado Restaurando a Identidade, da editora Mundo Cristão, que é fantástico sobre o assunto. E tem também o livro Aconselhamento Cristão, edição século XXI, do Gary Collins, que ajuda exatamente, tem um capítulo lá só sobre como ajudar pessoas na homossexualidade. Então, o Sam precisa o quê? Colocar limites claros, comunicar os limites, jogar luz na situação. Onde ele vier com a dependência emocional, que é o que ele deve estar tendo, você chega com Cristo. Das duas, uma. Ou ele vai ficar curioso para conhecer esse Cristo, ou ele vai tentar um pouco mais, romper com você e procurar outro homem, até ele de novo se frustrar. Entende? E também sobre o recolocado, sorte e azar, né? É uma sorte pela questão de eu poder, tipo, evangelizar o cara. O cara tirou aqui, onda comigo e tudo, porque é chato ser gostoso, sacanagem, né? Mas só pela noção de coisa, né, mesmo? A questão é sorte, sim, que a gente pode evangelizar, pode aprender com isso e chegar nessa vida. Valeu. É interessante, eu acho que você deve colocar para ele, é um tipo de conscientização de que vocês já são amigos, né? Você levá-lo a entender que para que uma amizade seja saudável, existem limites, não só entre dois homens, como entre amigos de sexo oposto. Por mais que se falou de sexo livre nos anos 60, de sexo, amizade colorida nos anos 80, né, pelo que eu sei até hoje, é praticamente impossível que no relacionamento de amizade haja espaço para experiência sexual, né, quer seja de um homem ou de uma mulher. Pensa você, homem, numa amiga que você tem. Pensa vice-versa, você, mulher, tem um grande amigo homem, né? É praticamente impossível que dentro dessa amizade possa uma noite dormir junto, transar, continua sendo amigo, né? Então é importante nós conscientizarmos isso para os nossos amigos e para as nossas amigas, porque na questão do afeto, do sentimento, tem hora que tudo se mistura, né? E sexo é linguagem, é uma maneira da gente se comunicar. Então, eu acho que você deve conscientizar isso para o seu colega lá. Pessoal, nós somos amigos,
né? E se algum dia nós tivéssemos alguma experiência sexual, seria impossível nós continuarmos a ser amigos. Não que eu não quisesse ou você não quisesse. Alguma coisa iria romper na nossa amizade. Não tem como misturar as duas coisas e levá-la a falar e a pensar. Você pode encontrar prazer sexual em muitos caras até mais interessantes do que eu, né? Pega o jornal daqui, não sei quanto que é aqui, né? R$50 em Belo Horizonte. Você tem uma noite com um garotão de 1,90 m, olhos azuis, né? Você tem. Então você pode levar o raciocínio, ó, se você quiser sexo, existe sexo melhor do que eu, mas eu estou te oferecendo a minha amizade, né? Agora, o sexo que você está procurando vai ser um sexo casual, você vai ter, vai passar. A minha amizade pode ser para sempre, o resto da sua vida, né? Assim vai ser mais fácil levar um caminho de entendimento para ele entender questão de valores e ele entender, poxa, tem esse cara aqui que é legal, que me trata de maneira igual, que brinca comigo, que não é preconceituoso, que não é homofóbico, né? Só que eu tenho duas opções. Eu posso querer dele o prazer sexual ou a amizade. O que é mais importante, né? Vamos levá-los a pensar nisso, a pensar em escolhas. Por quê? Para a maioria dos homossexuais só vai existir dois tipos de homens. Ou é aquele homofóbico que me chama de frango, ou é aquele que vai para a cama comigo, né? Ele ainda não sabe que pode existir um homem que não chame ele de frango e que necessariamente não precisa ir para a cama com ele. Ele não sabe que existe um homem que pode ser amigo, que abraça, que é carinhoso, que brinca, e isso não precisa levar para uma intimidade sexual, né? Nós temos que nos ensinar isso para as pessoas, ensinar isso uns aos outros, né? Nós podemos ter uma amizade saudável, eu te respeito, né? E nós podemos, você pode encontrar em mim, né, um homem, um amigo que não é homofóbico, mas que também necessariamente não precisa ir para a cama com você. Isso, gente, vale também para homem e mulher. Bom dia, ainda antes de meio-dia, bom dia, né? Certo, sou o pastor Amin, sou de Aracaju, Sergipe, ok? Me desculpe, mas eu vou atacar os 3 pontos que você levantou. Posso? Se a gente não resolver aqui, a gente depois faz uma linha, eu vi seu e-mail em algum lugar por aí, e vou encher teu saco. Posso? Tranquilo. Na boa, né? Pois é, o saco dela não estava lá, foi o outro. Olha só, primeira questão, você disse que existe um ponto neutro de nascença e que é uma construção da sexualidade, ok? Bom, tudo bem, é até interessante, mas a grande questão é, primeiro, somos uma tábula rasa? Será que o homem é simplesmente produto do meio? Essas questões são complicadas, somente quando a gente vê a segunda assertativa aqui que levanta, que a homossexualidade não tem nada a ver com hormônios. A gente sabe que existem determinadas disfunções genéticas, hereditárias, entendeu? E que vão trazendo determinado, por exemplo, no menino, um nível de testosterona menor, e isso vai facilitar, isso vai viabilizar que ele seja chamado de viadinho, de boiola, de não sei o quê, e que seja abusado sexualmente. Desconsiderar isso seria complicado. Terceiro ponto, a questão da possessão. Eu conheço um cara, por exemplo, né, que não era gay, jovem, adolescente, pai e tal, homem, casou, aí foi pro centro de macumba, chegou lá, baixou a pombagira, depois de um tempo o cara largou a família e tudo, babá, e virou homossexual, né? E aí? Eu sei que existe abusos, né? Mas também existem essas questões que eu levantei aqui agora e que aí seria interessante também reconsiderar, tanto do ponto de vista hereditário como do ponto de vista espiritual. Não que seja necessariamente somente espiritual, né? Ou somente hereditário porque é de nascença e tal, mas também não se pode desconsiderar esses pontos de vista. Ok, obrigado. Então, não, volta aqui. Volta. Então, qual a conclusão? Qual a conclusão? Bom, a conclusão é justamente essa. Primeiro, se não há hereditariedade, totalmente,
Então, por exemplo, a gente não pode considerar uma variação hormonal que há numa criança e a influência disso posteriormente na sua construção, certo? Isso seria, eu acho que uma armadilha, certo? Teórica, pelo menos. E a segunda, aquela questão prática que eu coloquei, né? Até onde realmente o mundo espiritual influencia ou não na decisão de escolha da pessoa. Porque o cara virou, né? Baixou pombagira, o cara começou a rodar baiana, era homem, tudo mais e tal, heterossexual. De repente começou a fazer mágica, né? Como o pessoal diz por aí. E a partir daí ele resolveu assumir uma identidade homossexual mais na frente. Então são essas questões que a gente tem que levar em consideração, que estão aí, bicho, estão aí, não dá para desconsiderar, entendeu? Olha só, uma coisa, vamos estar construindo, vocês entenderam, né? Sempre são as mesmas questões. Então, a gente nasce com o gene gay? Não, não existe. Primeiro a Bíblia fala, eu creio. Não bastava outra pessoa, não precisava outra pessoa me dizer como a ciência. Eu creio. A ciência também fala, não há registro, não há pesquisa feita no mundo que comprove a existência de gene gay. A hereditariedade vem daí. Então, uma coisa é a questão, você nascer assim, aí você não tem como mudar. Isso não é passível de mudança. A outra coisa é a questão hormonal. Foi ótimo ele ter feito essa contribuição, por quê? Hormônio por si só define a sua orientação? Não. Agora, onde que o hormônio pode influenciar? Na autoestima. Como assim? Menininho nasce, vai crescendo e a voz dele é bem fina. Ele não tem pelos no corpo. Tem traços, entendeu? Extremamente delicados. Ou a menina nasce extremamente peluda, a voz mais grave e alta. Gigante a mulher. Isso por si só, esses hormônios, nós estamos falando de hormônios, que é o que ele falou. Masculinos, femininos, predominância de um e de outro. Nós estamos falando de hormônios, concorda? O que define mais esteticamente o padrão masculino e o feminino? Isso por si só vai ter influência na identidade? Não. Agora, onde é que vai ter influência? No impacto da autoestima. Se o meu padrão cultural homem que é homem, é peludo, musculoso e voz grave, todo mundo que não se assemelha a esse padrão não é homem o bastante. E essas crianças crescem ouvindo, não é homem bastante, você não é homem bastante, você não é homem bastante. Chega uma hora ele o quê? Acredita. Pode acreditar. Da mesma forma que meninas. Meninos não falam com ela, meninos não elogiam, às vezes dentro de casa. Os próprios irmãos humilham a menina porque elas não são, porque a irmã não é semelhante às gatinhas da escola. Ô bagulho, ô trombolho, você está entendendo? Ela vai o quê? Entrando em crise com a feminilidade dela. O hormônio por si só não tem influência direta na identidade. Pensa quando ele entrar na impotência sexual. Vai entrar na impotência sexual invariavelmente como todos os homens. Nós estamos falando de hormônio. E aí, ele vai se tornar homossexual por causa disso? Vai? Não. A não ser que tenha uma história de vida para liberar isso. Então é o que a gente está acreditando. É o que a gente vai ter que refletir. Se eu acredito que o hormônio pode influenciar na minha orientação sexual, todos os homens aqui vão correr risco de nos seus 70 anos, por aí, se tornarem homossexuais. Vocês querem acreditar no quê? Ali, ó. Ali já falou que não. Agora, outra questão a respeito da possessão. Realmente há casos de pessoas extremamente envolvidas com ocultismo que nunca pensaram em desenvolver homossexualidade depois da experiência com o ocultismo começaram? Mas há por quê? Eu não acredito que seja única e exclusivamente porque a pombagira entrou, instalou, o espírito da homossexualidade foi lá, entrou, sentou dentro da pessoa, pulou dentro da pessoa, fez o que quis dentro da pessoa, e aí pronto. Se fosse assim, bastava eu o quê? Expulsar esses demônios e as pessoas voltariam a ser heterossexuais.
Acontece, eu falei isso. Em Deus tudo é possível. Agora, normalmente o padrão que Deus usa para restauração é um processo. Qual que é o problema de eu acreditar que porque aquela pessoa entrou pro ocultismo, fez alianças, incorporou demônios, os pais de santo falaram para eles incorporarem tal e tal, e eu acreditar que a partir de agora basta eu expulsar esses demônios e eles vão voltar a ser heterossexuais? Nesse meio tempo, eu não acredito que ele tenha tido um parceiro só, ou uma experiência só. Normalmente, tudo que a gente repete na nossa vida fixa. Tudo que a gente repete na nossa vida fixa. Eu conheço um rapaz heterossexual, começou a usar droga, chegou no fundo do poço por causa da droga, e para conseguir dinheiro para adquirir o crack, ele começou a fazer programa com mulheres. Até que ele foi o quê? Precisando cada vez mais de pedra. Ele foi fazendo programa com homens. Só que ele era hétero. Só que chegou um momento na vida dele, o que aconteceu? Ele começou a ter o quê? Desejo, vontade de ter experiência sexual com homens, ainda que não envolvessem o dinheiro. O que está por trás disso? Tem um componente espiritual? Tem. Só que também tem outra questão, de vício sexual. Nós estamos lidando, gente, com carne. E carne é insaciável. Quanto mais você alimenta a sua carne, me responda, ela sacia? Ou ela te pede mais? Ela te pede mais até ela te roubar, matar e destruir. Por isso que um abismo leva para outro. A pessoa entra no ocultismo bem intencionada muitas vezes, ou mal intencionada, não importa, mas ela vai para o ocultismo, ela tem experiências loucas com o mundo espiritual. Ela começa a cogitar possibilidades, porque ela já não tem limites mesmo. Ela cogita possibilidades, ela se lança para a cama, ela se lança, vai para os motéis, ela vai para altas experiências. Muitas dessas experiências geram prazer e ela vai entendendo, também é bom. E vai aprendendo. Então, na verdade, o que no final das contas precisa? Tem que ter um confronto desses demônios? Tem que romper, eu falei, libertação faz parte. Tenho que romper com o mundo espiritual das trevas. Agora, não é porque eu rompi que o desejo não vai estar influenciado pela prática. Você está entendendo? Aí eu preciso não mais só de libertação, mas também tratar as raízes que fizeram com que o meu desejo ficasse o quê? Digamos que mais eclético. Entende? Então é o que eu acredito. A respeito da questão do estado neutro. Eu acho assim, eu não acho que a gente tenha nascido refém. Vamos ver ali o que o meio vai fazer de mim. Não. Tanto é que a maior declaração do que Deus quer para mim já está no meu corpo, imprimido em mim desde que eu nasci, já está impresso aqui. Cada um nasceu com o quê? Ou uma vagina ou um pênis. Aí você pergunta, e o hermafrodita? Hermafrodita, não existe hermafrodita gay, gente. Hermafroditismo não tem nada a ver com orientação sexual. Existe a predominância de um gênero, que a medicina vai o quê? Corrigir aquilo que a natureza não fez, em função de alguma confusão em pares cromossômicos na formação do ser humano. Agora, não há registro de hermafroditismo associado à homossexualidade. Isso é falta de informação. Você está entendendo? Existe hermafrodita na sua família, na sua igreja? Leve para um bom médico. Agora, o que eu achei legal ele ter abordado? A leitura que a gente faz de tudo isso pode causar um impacto patológico em mim, ou um impacto saudável. Não é porque eu nasci, de repente, com predominância de hormônios assim, acolá, que eu vou ter que ter necessariamente conflito de identidade. Preciso ter reforço saudável do meio. Ainda que você seja um menino sem pelos, com voz não sei como, ainda que você seja uma menina grandona e não sei o quê, isso não significa que você não esteja à altura da sua masculinidade, entendeu? De ser homem, de ser mulher. A gente tem que fazer as pazes com a gente. Eu não acho que a gente seja fruto do meio. Eu acho que a gente acaba se tornando aquilo que a gente acredita. E o meio me influencia muito nisso. Agora, o meio pode ser saudável e pode ser patológico. A maior declaração, a maior orientação que Deus pôs pra gente, já nasceu com a gente. O menininho cresce olhando para aquele pênis. Eu olho para o pênis dele, olho para o pênis do pai e falo, eu vou ser assim. Como é que é o papai? O problema é quando eu não tenho esse pai, para eu saber o que eu vou fazer com esse pênis.
Aí eu tenho que procurar o pênis de alguém para me fazer sentir homem. Menininha nasce com aquela vagina ali, você reparou? Ninguém nasce com isso aqui sem nada. Vamos torcer para ver o que vai brotar. Se é para dentro ou se é para fora. Olha, você é homem. Olha, você é menina. Não, você já nasce ali, menina ou menino. A menininha cresce e fala, ah, então é assim que funciona. Ela olha para a mãe e fala assim, é assim que eu vou ser. Puxa, como é legal ser como a minha mãe. Como é bom ter esse colo da minha mãe. Agora assim, que mãe distante, que mãe não sei o quê, que eu não tenho a confirmação. Agora, não quero também dizer que pai e mãe sejam culpados de nada. Nós estamos falando de influências. Eu não acredito que pais e mães deliberadamente cheguem e falem, vou boicotar o meu filho em termos de aceitação e de amor. Em geral, os pais fazem aquilo que é o melhor que eles têm. Mas às vezes, os filhos precisam de uma nova linguagem, para eles se sentirem amados o bastante. Eu acho que Deus não lançou a gente como reféns. Nós temos que fazer escolhas agora. O meio influencia? Influencia. Agora, o meio não precisa me governar. Eu escolho até onde o meio vai orientar o meu destino. Onde é que eu quero chegar. É o que eu acredito. Não sei se de repente você concorda ou discorda. Houve um caso nos Estados Unidos que o bebê, a família foi fazer a circuncisão, né, já foi cortar o prepúcio, houve um erro médico e que cortou o pênis desse bebê de uma maneira terrível. Isso está tudo registrado, tá, gente? Na história, nos livros de medicina. E qual foi o pensamento? Então, vamos cortar esse pênis e já fazer uma vagina. Então, foi feito isso já em bebê. Então, já foi feita uma vagina e o bebê que nasceu com pênis foi criado como menina, né? Como menina, com nome de menina, com roupa de menina. Mas quando ele começou a partir dos 7, 8 anos, na pré-adolescência, ele começou a ficar, ele fazia todas as atividades que eram normais dos meninos, né? E ele não se sentia à vontade com a roupa de menina, até que chegou o momento que não teve como a família sentar com ele e contar a verdade, o que tinha acontecido, né? Ou seja, ele teria tudo para ser produto do meio, mas não, ele nasceu macho. Então, o travesti, gente, é macho, a lésbica é fêmea, tá? Ela pode ser um homem de barba por fora e gostar de mulher, mas ela nunca vai deixar de ser mulher, nunca vai deixar de ser fêmea. Pode ser a Roberta Close, entendeu? Então, nunca vai deixar de ser homem. Então, como a Andréia falou, nós já nascemos determinados a ser o que vamos ser. O meio, ele pode confundir essa história e nos dar uma crise dessa identidade de gênero, tá? A história desse menino mostra isso. Isso foi até interessante. Houve uma novela recente da Globo, da 6, que tinha um caso semelhante. Era Chocolate com Pimenta. Não sei se você assistiu, era muito interessante. Tinha um menino que foi criado como menina, porque a mãe queria ter uma menina, né? Ele é criado como menina e ele se veste de menina, ele não se ajusta, ele fica gostando da amiguinha e parece absurda aquela história, né? Mas por que ele não sabe que ele é diferente? Naquela época, gente, ninguém via ninguém pelado. Então ele já é adolescente, né? Então ele não sabe como que são os meninos, né? Ele não sabe, ele nunca viu um menino pelado, e nunca viu uma menina, até que ele vê a namoradinha dele tomando banho, né? Aquilo parece muita fantasia, mas é muito interessante aquela história, como que ele está incomodado até o momento que se descobre que ele é menino, e ele descobre por que ele é diferente. Aí ele rompe de vez com aquele estereótipo feminino e assume o seu sentimento original, né? O segundo exemplo que quero dar acerca de primeiro, identidade de gênero, terceira, de possessão, depois eu lembro a segunda. O que eu sei dessa história de possessão, que quando a pessoa está plenamente possessa, ela não tem consciência de si. Quem está falando ali é aquela entidade, né? Aquela entidade que fala, que brinca, que gira, que bebe cachaça, é aquela entidade, né? Conheço uma
uma senhora de Belo Horizonte, cristã, convertida, ela era do Rio, ela era babalorixá, ela estava sendo preparada para ser uma das sucessoras da mãe menina do Gantuá. O terreiro dela no Rio de Janeiro ocupava um quarteirão inteiro, e o que ela explicou para a gente foi o seguinte: ela tem as especializações, e chegou o momento que ela iria para a África fazer um curso, e lá foi avisado que o último passo, que ela deveria se tornar lésbica. E ela falou que aquele foi o limite dela. Ela já tinha feito tudo que havia sido exigido para crescer na religião, mas aquilo foi o limite dela, né? A partir daquele momento ela começou a recuar. Depois teve uma história linda de conversão. Ou seja, o diabo, gente, oferece para a gente o prato. Nós temos a escolha de provar ou não. Como a Andréia falou, o corpo humano, ele responde a quaisquer estímulos, depende do nosso limite, né? Você já ouviu pessoas que transam com cadáver? Né? Talvez isso para você seja horrível, ir de madrugada no cemitério, né? Primeiro você vai lá de dia, né? Vê todo mundo que está sendo enterrado. Eles fazem assim: vai de dia, vê nos velórios, vê uma menina lá, bonitinha, de 18 anos, né? Na mesma noite, ele vai lá, desenterra aquele caixão e transa com aquele cadáver. Isso existe em Belo Horizonte, né? Não é só na Europa não, existe em Belo Horizonte. Entendeu? Agora, essa pessoa nasceu assim? Não. Você acha isso um grande absurdo, mas se um dia você se permitir, você vai sentir prazer e vai ter orgasmo com o cadáver, tá? Então, é aquilo, não queira provar daquilo que você sabe que não é de Deus, porque o seu corpo vai gostar. Você acha um absurdo a pedofilia, não acha? Você acha um absurdo, só que você já tem um olhar para as ninfetas, para Lolita, não é? Você vê menininha de 14, 15 anos, você já começa, você já fica doido, né? E assim por diante. Se você for se permitir nessa escalada, você vai começar a despertar seu olhar para a menina de 13, para a menina de 12, daqui a um tempo você já está despertando para de 10, e assim por diante, até você bolinar um bebê. Gente, a pornografia, o pecado sexual é um abismo sem fim, uma coisa puxa a outra. Então, se você abrir uma porta, saiba que existe uma outra, até a degradação total. Então, a questão é o seguinte: não se permita. Você acha que você é muito macho, né? Você é muito macho, que o cara me dê uma cantada, né? Você acha que você nunca vai gostar de transar com homem. Não prove a primeira vez, não prove, entendeu? Porque você vai sentir talvez nojo e tal, mas algum prazer você vai sentir, entendeu? E se você permitir a segunda, a terceira, a quarta, daqui a um tempo você está se relacionando normalmente. Menina que tem pavor de mulher, mulher fala: ai mulher, que nojo, ai mulher, que nojo. Não experimente a primeira vez, porque ela vai tocar em você de maneira que o seu namorado machão não tocou. Ela vai ser carinhosa do jeito que aquele machão não foi. Ela vai te levar ao orgasmo que você talvez nunca alcançou na vida, entendeu? Porque o machão não conhece o seu corpo. Você vai gostar, né? Eu tenho N amigos e amigas que foi assim. Eu tenho uma prima que foi assim, foi cantada por uma amiga numa excursão, né? E ela falou assim: eu gosto é disso, né? Falou na ida, na volta já estava beijando a companheira, né? E está lésbica até hoje. Então a questão é a seguinte: não tome o primeiro gole, não tome. O seu corpo, ele não anda nos mesmos passos que a sua moral, tá? Ele não anda nos mesmos passos que a sua alma, que a sua mente. Então você tem que fazer escolha. O que vai definir a minha prática sexual são os estímulos que eu recebo, os meus desejos, ou os valores que eu tenho aqui, tá? Então nós temos que escolher os nossos valores, porque eles que vão estipular os nossos limites, né? A outra questão do hormônio, aí a questão do hormônio um dos rapazes que a gente tem na caverna que vieram do homossexualismo, ele falou assim: ele cresceu só com a tia e com as primas, só com meninas. E desde menino ele já era chamado de viado. Ele falou que ele cresceu anos acreditando que ele era viado e nem sabia que era viado. 6, 7 anos depois é que ele foi descobrir que era viado.
Então, antes mesmo de saber o que é sexualidade, despertar sua sexualidade, as pessoas já o chamavam de viado. Por quê? Por causa dos trejeitos. Aí entra a questão hormonal que o irmão falou, ou seja, não foi o hormônio que despertou o desejo dele, não. O hormônio o tornou, uma disfunção hormonal pode torná-lo mais delicado, mais frágil, né? Mais viadinho, como se diz. Toda a sociedade falou isso para ele, os vizinhos. Ele acreditou nisso, ele não tinha nenhuma referência de homem, de pai, nem de primo. Ele acreditou até o dia que ele foi ver o que era viado, né? Então, é essa questão que eu vejo da questão hormonal. Ontem, Geraldo, né? Geraldo, tá. Ontem você falou uma frase, assim, de tudo que você falou, que mexeu muito comigo, uma frase que você usou ontem, você falou assim, o que tem levado essas pessoas a saírem da igreja, né? E outra coisa que mexeu muito comigo hoje, eu concordei com tudo que você falou, assim, eu penso muito parecido. Mas uma coisa que você falou sobre um rapaz, que alguém falou para ele que só Jesus podia expulsar o demônio dele e tal, né? E você falou assim, nós perdemos aquela vida. E a dor que você sentiu falando isso foi algo que me emocionou muito, porque foi um dos motivos que me fez sair da igreja. E eu fui criada dentro de um grupo evangélico bem tradicional. E eu tinha visões, então, como ninguém mais tinha visões na idade que eu tinha, eu não tinha coragem de expor isso para a liderança, porque eu era de uma igreja tradicional, então eles iam achar que eu estava ficando maluca, né? E então, quando eu fui chegando na adolescência, eu procurei toda essa carência que eu tinha de diversas formas, como droga, como bruxaria, né, como voodoo e tantas outras coisas que eu acabei me envolvendo. E muitas coisas que você citou, né? Até o pessoal que conhece meu testemunho estava dizendo, Amanda, acho que ela estava falando de ti ali, assim. Eu comecei a chorar, porque foram coisas que eu vivi também na infância, em detalhes que você expressou aqui. Então eu posso dizer que eu sou essa testemunha. E eu passei muito tempo da minha vida pregando contra a igreja evangélica, contra o cristianismo, por isso, né? Não como alguns satanistas que eu conheço que brigam por causa de estilo de música e tal, não. Eu brigava porque eu tinha sido rejeitada. Eu me sentia completamente excluída, né? Exposta pela igreja e tal, enfim. Então eu passei muito tempo, e quando eu me converti eu tive outra dificuldade, que foi aceitar que a igreja tinha uma postura diferente de mim e que eu tinha que explicar para a igreja como ela podia me aceitar e como ela podia aceitar o grupo que estava vindo junto comigo e as pessoas que eu ia acabar trazendo com o meu testemunho, enfim. Então aquilo me criava uma revolta de ter que parar e dizer me aceita, e ter que parar e dizer me ama, você está pregando isso, mas você não está me amando. Quando você me critica assim, quando você finge que não está me vendo, né? Quando você tem medo de me abraçar, nojo, enfim. Então aquilo me revoltava muito, mas eu queria estar ali, porque algo mexia comigo quando eu lia a Bíblia. E aquelas palavras me traziam vida, enfim, isso me fez ficar na igreja, né? E lá em Natal eu trabalho com um projeto que visa inserir a pessoa que tem AIDS dentro da igreja. Então a gente tem uma equipe que capacita as igrejas tudo sobre AIDS. Então, se você pode pegar no sangue da pessoa que tem AIDS, se você pode sentar na cadeira. Perguntas assim bem ridículas, mas que o pessoal infelizmente tem, né? Então a gente trabalha com essa equipe há mais ou menos uns 3 anos. E eu acho que acaba sendo tão frustrante para mim cada vez que eu procuro uma igreja, porque dentro do nosso grupo tem muitos evangélicos que têm AIDS. Então a menina fala, olha, minha igreja e tal, eu não tenho coragem de conversar com o meu pastor. Aí eu vou lá, sem o pastor saber, eu conheço a menina e digo, só que aceita uma oficina, é de graça, a gente traz material, a gente que paga tudo e tal. Aí ele fala, não, mas AIDS não, aqui na nossa igreja a gente não tem esse problema não. E a menina é secretária dele, é irmã dele, filha dele tem AIDS. Então, assim, a gente enfrenta isso, né? E também com os travestis. Muita gente lá em Natal compra ovos e passa numa avenida que é conhecida como Avenida dos Travestis, que é a Roberto Freire. Então, quando a gente passa, eles abrem o sobretudo e tal, se exibindo, né? O pessoal taca ovo neles, assim, de maldade mesmo. Então, eles têm... os evangélicos também passam com as suas crianças e fecham os olhos das crianças como se aquilo fosse algo tenebroso e tal, não olha, né? Então, a gente é bem complicado. Assim, lá em Natal tem muita gente que tem meio medo, assim, será que essa menina tem aidética, né, e tal, porque tem muita gente no grupo que tem AIDS e outros não, e a gente não diz quem tem e quem não tem, né, a gente anda todo mundo junto, o nome do grupo é Amigos Positivos, justamente porque ninguém sabe quem tem AIDS e quem não tem, quem foi homossexual, quem tem um parceiro, ninguém sabe, dentro desse grupo. Mas o que eu queria te perguntar, assim, que eu não sabia, mas o Espírito Santo, assim, estava me falando ali que era algo que eu ainda tenho muito forte em mim. Sabe, eu fiquei muito decepcionada assim com essa palestra comigo, porque eu percebi que eu ainda tenho muita revolta
dentro de mim por não ter sido aceita, pela dificuldade que eu tenho hoje de ter um grupo underground, por ter homossexuais andando comigo, enfim. Então eu queria saber assim, qual a postura de vocês. A gente deve continuar insistindo que a igreja abra os olhos, ou a gente deve apenas trabalhar com pessoas, como eu tenho feito? Eu tenho me voltado muito mais a trabalhar com pessoas, em tirar elas, né, das situações que elas também querem sair, ou me desgastar insistindo que os crentes descubram que a gente ainda não está no céu, que a gente está na terra, e que... Eu queria saber assim, a posição de vocês em relação a isso. E o que vocês acham assim? Eu sei que a pessoa não vai para o inferno porque ela não aceitou um homossexual, né? Não aceitou um ex-bruxo, um punk na igreja dela. Mas qual a postura de vocês, assim, o que vocês pensam sobre o que Deus pensa em relação à igreja e tal, a respeito disso? Posso pedir para você sentar aqui? Vou deixar ela em pausa. Congela. São perguntas? Nós vamos encerrar com essas duas perguntas, aí a gente vai voltar para ela, pode ser? Vocês não mencionaram isso não, mas eu vou perguntar, uma curiosidade. Como é que é a visão da igreja com relação a atos sexuais praticados com animais? E ele mencionou mais ou menos do que eu queria também perguntar sobre pessoas que fazem cirurgias em órgãos genitais. Depois da convenção dessa pessoa, qual a visão da igreja e o processo dessa pessoa depois da convenção, como é que fica a cabeça dela e se ela vai carregar realmente o pecado para o resto da vida? Eu só vou falar sobre a primeira parte do que você perguntou. Ela estava falando de zoofilia, né? Ou bestialidade, como está escrito na Bíblia, que é sexo com o animal. Você sabe que a zoofilia é uma prática comum em comunidades, muitas, inclusive comunidades carentes. Crianças que crescem tendo sexo com cachorro, entendeu? Animais. Na roça é comum, às vezes é um traço cultural. E isso traz muito vexame, muita vergonha para esses meninos e meninas também, quando crescem e de repente se convertem e lembram. Eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe, Deus se importa. E se você confessou, você já está perdoado. Amém? Chega. Agora é olhar para o foco que é Cristo. Ter sexo com um animal, ter sexo com alguém antes do casamento, ter sexo com alguém do mesmo gênero, na boa, eu acho que para Deus é a mesma coisa, porque errou o alvo do mesmo jeito. A questão é o impacto que isso tem na nossa vida, o vexame por causa da pressão cultural. Então, nós sem Deus, nós somos uma aberração. Nós não sabemos quem somos, nós fazemos coisas loucas, seja no ocultismo, na sexualidade, na vaidade, não importa. O que nós precisamos é de Deus. Fizemos muitas coisas erradas, erramos o alvo, nos manchamos outros, violentamos, fomos violentados, aprendemos a gostar do que não presta. Agora chega, o lance agora é olhar para Cristo, ser renovado por Cristo e ajudar pessoas a se prevenirem contra práticas de sexo bizarro. Como é o caso da necrofilia, como é o caso da zoofilia que você mencionou, e assim como outras parafilias também. Sexo bizarro está aí sendo cada vez mais divulgado como algo legal, excitante e digno de honra. Entendeu? Não é por aí. Nós precisamos de limites, porque senão a gente se transforma em aberração. O Geraldo vai falar sobre a questão do transexualismo. Você sabe a diferença do transexual para o travesti e para o drag queen? Quem não sabe, levanta a mão. Então tá, é bom a gente esclarecer isso, tá? O termo homossexual foi criado no século XIX. Antes, a palavra que se usava era só sodomia, tirado da Bíblia. Toda a sociedade usava a palavra sodomia. Existiam leis contra os atos de sodomia. Em 1869, um médico lá da Hungria criou o termo homossexual, né? Homo não é de homem, é de igual, né? Tração sexual por igual. Então, tanto a lésbica quanto o gay são homossexuais, tá? Só que as lésbicas não gostam desse termo homossexual, apesar de ser correto. Elas gostam do termo lésbicas, tá? Então nós temos aí homossexuais, gays e lésbicas, e aí a gente vai ter algumas variantes, tá?
tá? Uma primeira vai ser o travesti. O que é o travesti? Ele tem todo o estereótipo externo feminino, né? O rosto, o cabelo, os quadris, os seios, né? Ele coloca silicone, ele muda o corpo mesmo, toma hormônio feminino, para de nascer pelo, só que ele não tem problema com pênis. Ele tem pênis e o pênis funciona, tá? E o cliente do travesti busca o travesti por causa disso. O cliente do travesti não quer uma mulher, ele quer uma mulher com pênis, tá? E a maioria dos clientes dos travestis são passivos na relação, eles são possuídos, né? Com muitos homens casados, André está lembrando aqui, tá? Ele quer ser o desejo de ser penetrado, então eles são penetrados. Os travestis que a gente conhece falam assim, quando eles entram no carro, né, daquele homem que parou lá, a primeira coisa que o homem faz é pôr a mão no pênis dele, né? Aí depois a gente pode até, não tomar muito tempo, conversar um pouco sobre essa questão psicológica. Então, gente, o travesti tem aquele corpo de mulher, mas quando ele está pelado tomando banho, ele não tem problema de ter um pênis grande, entendeu? E ficar ereto, não tem, ele se sente bem assim. Agora, o transexual, ele não aceita o pênis, e na cabeça dele, ele é mulher. Todos os transexuais que a gente conhece, todos os depoimentos de transexuais, é assim, quando era criança ele não sabia o que ele era, depois ele acha que ele é gay, e ele conhece gay e fala assim, eu não pertenço a esse grupo, aí ele acha que ele é travesti, aí quando ele conhece os travestis, ele não se identifica, ele fala, não sou isso, até que ele descobre um termo que é transexual. Então o que a psiquiatria diz? Né? Que o transexual, ele tem um sexo físico, e outro sexo na cabeça, na mente. E o que a psiquiatria fala? Deve então se adequar ao que é mais forte. Então o que é mais forte? É o sexo que está na cabeça. Na cabeça ele é mulher, né? Embora o corpo seja de homem. Então, depois de anos de terapia, né, com psicólogo, com psiquiatra, libera para a cirurgia de mudança de sexo, né? O psiquiatra tem certeza que na mente dele ele é mulher. Isso pensando em termos da ciência, né, ou do pensamento secular. Porque os primeiros que fizeram essa mudança de sexo no Brasil, a primeira geração toda, praticamente toda, suicidou, tá? Porque muitos eram travestis, achavam que eram mulher, tirou o pênis, entrou numa crise muito grande, e a primeira geração, você cortava tudo, o pênis e os testículos, né? Só ficava um buraquinho para você fazer xixi, né? Hoje a cirurgia está tão avançada, né, que o transexual continua tendo orgasmo, tudo é reaproveitado. A glande viram os grandes lábios, os testículos são de alguma maneira reaproveitados dentro, então ele tem sexo, ele tem orgasmo, né? Mas até ímã tem, tá? Até ímã, já fica novinho, virgem, né? Pode casar na igreja de véu, grinalda de branco. Ai, que romântico, né? Ai, que lindo. Mas a primeira geração não, cortou tudo. Então, ou ficaram drogados de cocaína, ou se suicidaram. Então, por isso que não é fácil. Então, quando o médico libera alguém para fazer cirurgia, é porque ele fala, o seu sexo na cabeça é realmente feminino. Então, gente, essa questão da sexualidade, da homossexualidade, e é o maior desafio da nossa geração. Nós não estamos aqui falando que nós somos especialistas e temos respostas, tá? A gente está ampliando o leque de entendimento, a gente está aqui trazendo luz, mas é algo difícil. E a questão da transexualidade é o maior desafio ainda, tá? Porque, como é algo novo, ainda não existem muitas pesquisas, ou quase nenhuma, né? Não existe. Mas, recentemente, eu tive uma experiência que me ajudou a ter um pouco de luz. Uma vizinha minha me parou desesperada, ela tem um menino de 10 anos, e ele não está falando que ele quer ser gay nem travesti, não. Ele falou assim, eu vou crescer e cortar meu pênis, porque eu sou mulher, de 10 anos, né? Um menino de 10 anos. Ela ficou meia hora comigo desesperada, né? Ela nem é convertida ainda, totalmente, já teve uma experiência, mas não frequenta igreja nem nada, não é preconceituosa, ela fez questão de me falar isso, mas ela está desesperada. Na escola, ele só quer fazer papel de menina nas peças de teatro. Teve uma peça lá que era borboleta, que ele queria fazer borboleta de qualquer jeito, e a maneira
entendeu? Como ele queria fazer uma borboleta, e a professora falou para assim, para não haver crise em todas as crianças, falou assim, gente, ele vai ser então a borboleta macho, que existe borboleta macho e borboleta fêmea. Ele vai ser a borboleta macho, tá? Porque ele bateu o pé e ia ser a borboleta. Aí, mas ele falou para a mãe dele, falou assim, ó, mas no fundo eu sabia que eu era borboleta mulher. Todo mundo achou que eu era borboleta homem, mas eu era borboleta mulher, né? E tem coleção de Barbie e tal. Só que assim, um pouco que eu já soube dessa história. O pai dele era traficante, o pai dele foi assassinado na cadeia, e na cadeia o pai dele teve a cabeça decepada. E o menino tinha 5 anos, e os adultos são tão sábeis, né, que durante o velório contaram a historinha para ele. Né? Contaram a mãe tentou esconder, mas os endemoniados, possessos, contaram para o menino de 5 anos que seu pai teve a cabeça decepada, né? Então, o que eu entendo, naquele momento, ele teve um bloqueio completo. O pai que ele amava, além de perder o pai, imagina você, além de perder o pai numa tragédia dessa, você com 5 anos. Então, esse menino, gente, o que eu imagino agora, naquele momento, inconscientemente, ele teve medo de ser homem. Meu pai era homem, teve a cabeça cortada, e eu não vou ser homem nunca, tá? Naquele medo, ele recebeu um pavor imenso de ser homem, e a partir daquele momento ele passou a negar o seu pênis, porque é o pinto que mostra que eu sou homem. Então ele nega o seu pênis, porque ele não quer ser homem e ter a cabeça decepada como seu pai. Tá? E o pior, ele nem tem noção disso, porque ele tinha 5 anos, hoje ele tem 10 anos. A psicóloga da escola falou, ele nunca toca no nome do pai. Aí eu perguntei, ele não gostava do pai? A mãe dele falou assim, ele amava o pai. Tá? Então não era um pai ausente como pai, era um pai presente. Mas por que ele quebrou de si a figura do homem? Tá? Porque ele não quer crescer e ter a cabeça cortada na cadeia. Ser homem é isso, o homem que na vida dele morreu assim. Então assim, a gente vai entrar na vida das pessoas, a gente vai encontrar o tchan, o momento, entendeu? Aquele momento que o diabo entrou e fez, usando a gente, usando a sociedade, usando a família, usando o nosso preconceito, muitas vezes usando a igreja, o diabo entrou e quebrou. Entendeu? A nossa identidade era como um vidro ali, um cristal, né, algo frágil, ainda para se fortalecer, o diabo falou, trincou, né, e a nossa identidade, né, sexual, ela caiu como cacos de vidro no chão. Há uns 7 ou 8 anos eu conheci um cara pela internet, ele é evangélico também. Ele é o único na família dele que é evangélico, na casa dele. E há muito tempo atrás, quando eu conheci ele, a gente ficou muito amigo, até hoje a gente se fala. Só que eu nunca vi ele pessoalmente, ele mora em Brasília. E há muito tempo atrás ele teve alguns envolvimentos homossexuais, que na época eu conversei com ele e tal. Eu era muito pequeno, não lembro o que eu falei. Mas ele, por muito tempo, ele deixou isso, nunca mais ele tocou nesse assunto. Aí quando foi, acho que umas 2 semanas atrás, 3, ele voltou a falar sobre isso. Ele disse que na verdade ele não disse que voltou, ele disse que sempre esteve presente, mas ele não mencionava comigo, não falava comigo, mas ele voltou a comentar sobre isso. E eu não sei como ajudar ele, porque eu nunca ouvi pessoalmente, né? A gente só tem contato pela internet. E eu estou orando por ele, mas eu ainda acho que eu estou fazendo pouco. Eu queria saber o que mais que eu poderia fazer para ajudá-lo com isso. Eu acho assim que sempre uma coisa que ajuda, não é a gente falar para o outro o que o outro deve ser ou fazer, mas é pelo menos a orientar, a estimular o outro a fazer algumas perguntas importantes a respeito da própria vida. Então assim, eu acho que a maior função da gente não é dar resposta, é estimular os outros a fazerem boas perguntas, entende? É colocar uma pulga atrás da orelha dele, falar, e aí, esse tempo passou, eu cresci, você cresceu, como é que está a sua vida? Está achando o que você está procurando? Achou? Acha que vai achar ainda? Ainda está acreditando que vai achar desse jeito? Não adianta
a gente achar que pode mudar o outro. Você pode mudar alguém? Alguém pode te mudar? Ninguém muda ninguém, a não ser que a gente permita ser mudado, não é? Você vai mudar o seu amigo? Não. Agora, você pode ajudar o seu amigo a entrar em contato com ele, com as questões importantes da vida, para ele mergulhar dentro dele e perguntar, afinal de contas, o que eu estou fazendo na minha vida, hein? Vem cá, por que eu estou nessa? Onde que eu quero chegar? Normalmente, as pessoas que estão envolvidas na homossexualidade na juventude, elas estão tão seduzidas pelo prazer que elas estão tendo agora, pela aventura, a adrenalina, o perigo, a excitação, o gozo, entende? O glamour, às vezes, que elas esquecem que elas vão entrar nos seus 30, 40, 50, 60 anos, vivendo uma homossexualidade muitas vezes solitária. Entende? Então é trazer para a realidade, porque a homossexualidade, ela vem com um discurso de que seus problemas estão resolvidos quando você encontrar o seu parceiro. É mentira. É mentira. Tanto é que ela está associada a tantas coisas tristes. Entende? Então como que eu acho, eu não sei, eu se estivesse no seu lugar, continuaria conversando, continuaria orando, acho que você já está fazendo um ótimo trabalho. Você ama essa pessoa de graça, é isso aí. Agora, eu acho que você pode ir mais além, lendo, para fazer boas perguntas, para que ele venha mergulhar dentro dele, e aquilo que é inconsciente, que inconscientemente ele procura no outro, vai se tornar consciente, ele vai poder fazer uma escolha. Não é isso que eu quero. Embora eu sinta, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que eu escolho. É o que eu acho. Há uma dica que eu acho bastante prática nessa situação, que para o adolescente gay é muito complicado, porque o mundo gay é muito deslumbrante, muito maravilhoso, né? Em BH praticamente não existe mais boate hétero, né? Que tinha boate hétero e boate gay. Os héteros frequentavam boate gay, porque é muito mais interessante, tem show, tem drag queen, entendeu? Muito mais interessante. Você vai na boate hétero, só tem aquela haste lá, a galera dançando. Então, assim, em termos de noite, de deslumbre, de alegria, o mundo gay é fascinante. Para o adolescente, então, ele se sente no céu, no paraíso, né? Então, como que eu trabalho muitas vezes o jovem adolescente? Aquilo que a Andréia falou, levando a pensar o que você quer para a sua vida, da sua sexualidade. Isso é fato, não somos nós, religiosos, que estamos falando, né? Você quer um relacionamento para a sua vida toda, ou você quer apenas sexo? Se você quiser sexo, ótimo, essa é uma vida maravilhosa, você vai encontrar sexo maravilhoso, vai ter muito prazer. Se você quer algo além de sexo, você não vai ter. E o que eu falo para eles? Quando você for a um barzinho gay, uma boate, presta atenção nas chamadas bichas velhas, né? Lá no sul chamam elas de maricona. Maricona é bicha velha. Como é que chama aqui? Franga? Galinha? Gente, não tem ninguém aqui do meio que conhece? Hã? Bicha velha, né? Sapatão? Lá no sul é maricona, né? E gente, isso você vai ver nos livros. Se você for nos bares, nas boates, está uma mesinha lá só de bicha velha, de maricona. E eu falo para eles assim, olha no olhar deles. Todos têm um olhar vazio e olhar triste, né? E eu sei de jovens que abandonaram o homossexualismo porque um dia eles fizeram isso. No barzinho eles olharam uma mesinha lá no canto, só de bicha velha, olharam o olhar vazio. O cara chegou no banheiro, no espelho, e falou assim, Deus, será que um dia meu olhar vai ser tão vazio quanto deles? Né? Aquele momento ele se abriu para ter uma transformação. E eu aviso, Fló, se você quer esse estilo de vida, aproveite a sua juventude enquanto você é um atrativo sexual. Depois dos 30 ou 35 anos, eu ainda falo assim, ganha muito dinheiro, porque depois dos 30, 35 anos você vai ter que pagar para ter afeto, tá? Porque para os gays da geração de então, você vai ser uma bicha velha. Porque, gente, uma das questões do homossexualismo masculino, das mulheres, é um pouco diferente. É porque é centralizado no ato sexual, tá? E o homem, de uma maneira geral, hétero também, gosta da juventude. Você vê homem de 60 anos, casa com menina de 20, né? Isso faz parte, né? O homem é esteta, gosta da beleza, e a beleza da nossa cultura está principalmente da juventude. Você, homem hétero, né?
35, 40 anos, você vai ter muita tentação com a menina adolescente, tá? Saiba disso, casado ou não, você vai ter, ainda mais que sua mulher está lá, se acostumou, você vai ter luta com menina adolescente. Isso é mais forte ainda no homossexualismo. Então, o homem, tanto gay quanto hétero, ele idealiza e ele gosta da beleza e da juventude, tá? Então, no homossexualismo, só existe, entre aspas, vida, enquanto você é atrativo sexualmente e você é jovem. Depois disso, você se torna uma bicha velha e se torna completamente solitário. Não, é muito difícil você ver um casal de homossexuais com mais de 30 anos, ou 35 ou 40, muito difícil, é raro, existe, mas é muito raro. A maioria vai entrar numa vida, num processo grande de solidão, tá? Teve um festival de cinema gay em Belo Horizonte ano passado, que eu fui para o festival de cine gay, e teve uma mostra que chamava-se Invisibilidade, tudo feito pela militância gay, não foi nem um crente que fez. Depois eu vou descobrir o nome desses filmes para a gente pegar. Essa mostra Invisibilidade, no dia que eu assisti, foi 3 curtas, um dos Estados Unidos, um da França, um de Portugal. Eram 3 homossexuais narrando isso. Nós somos invisíveis, resumindo, a sociedade não nos enxerga, nós somos invisíveis. Por quê? Nós não nos encaixamos no estereótipo de beleza masculina, tá? Um era um travesti da Alemanha, chamado Ovo Maltini, contou a história desse travesti, da solidão dele. O outro era uma maricona de Portugal, né? E ele contando que ele só teve um romance quando ele estava no quartel, né? Ele serviu o exército no quartel, que ele teve um companheiro lá e ele saiu do quartel antes, né? E ficou esperando o caso dele sair. No dia que o namorado dele saiu, o namorado dele falou assim: ó, não me cumprimenta na frente das pessoas não, viu? Desde então ele nunca teve ninguém. Isso tem mais de 40 anos. E o outro, um homossexual negro dos Estados Unidos, né? E ele fala, e ele já é mais velho também, e ele fala isso: eu sei que por eu não pertencer ao estereótipo de beleza, eu sou invisível. Na sociedade eu sou invisível. E ele fala assim: a minha maior dor, ele fala assim: eu tenho sexo a hora que eu quero, mas a minha maior dor é que eu nunca experimentei o amor. Tá? Então, quando a gente vai ver a vida dos homossexuais, se a gente quiser ver a realidade do que é homossexualismo, vamos conhecer os gays adultos ou os gays velhos, vamos conhecer as bichas velhas. Aí não sou eu que estou falando, não é preconceito, não é religião, é a realidade. Aí nós temos que ajudar os nossos jovens que estão achando que esse mundo é maravilhoso a ver isso, entendeu? Fala assim: você quer isso para a sua vida? Né? Aí ao mesmo tempo nós estamos jogando para ele uma responsabilidade, né? Você quer isso para a sua vida? Tá? Nós temos mulher, gente, casando com presidiário, com homem velho, né? Aquele maníaco do parque lá de São Paulo casou. Eu falei: meu Deus, até ele casou, né? Agora, você nunca vai ver alguém assumindo relacionamento com uma bicha velha, nunca. Tá? Você pode ver o tiozinho, o vovô, pobre, feio, que não tem nada, ele vai ter uma mulher que queira viver com ele e cuidar dele. Agora, uma bicha velha nunca vai ter um homem que assuma, né? Então, eu acho interessante, a gente não está impondo nada, mas a gente vai ajudar os jovens, assim, olha, além da festa, além do deslumbre, além da boate, além desses gays lindos que estão na TV, na novela, entendeu? Novela é só aqueles gays maravilhosos, resolvidos, másculos. Olha para a realidade do seu próprio meio, depois você vem me contar o que você viu. Bom, eu só queria, acho que Deus, na verdade, vamos ver assim, não sei como que a gente vai fazer isso, mas ontem, quando eu estava orando, eu senti que a gente devia fazer alguma coisa hoje, mas eu quero que você participe disso somente se você tiver fé e paz no seu coração. Tem alguém aqui do cenário GLS que queira se identificar? De repente não é cristão ou é cristão e quer do movimento gay. Tem alguém, algum ativista, nada? Não fomos agraciados para contribuir mesmo com esse tempo, não tem? Alguém que veio do cenário homossexual, que gostaria de se identificar, que não precisa, mas se gostaria? Alguém? Ninguém?
Alguém que conheça um pouco da realidade da homossexualidade aqui na cidade? Conhece pessoas do cenário GLS mesmo, da comunidade gay? Conhece, de repente, algum ativista? Tem algum amigo homossexual? Tem alguém aqui? Eu queria, na verdade, que a gente fizesse algo que eu acho que é o que a gente deve a todo aquele que foi excluído. Acho que eu vou começar a chorar. Eu senti demais ontem da gente se retratar com quem um dia quis e não teve na igreja. Nós falhamos representando Deus. Então eu queria que você, que de alguma forma, eu sei que muitas tribos estão aqui representadas, mas eu queria pedir para aqueles que de alguma forma foram excluídos por causa da orientação sexual, ou sua, ou de alguém que você conheça, que veio aqui a sua lembrança agora. Eu creio que é hora da gente se retratar como igreja. Não quero chamar isso de ato profético nem nada, porque eu nem sei como essas coisas funcionam. Mas o que eu sei é que é hora da gente fincar a cruz de Cristo no Nordeste brasileiro para cessar o crescimento de toda atrocidade de cunho sexual nessa região, porque essa região é do Senhor, não é das trevas. Me choca ver o tanto de adolescente homossexual transando nas ruas de Recife. Me choca, entende? Ver uma geração sem limite, ver um monte de meninas se agarrando, ver um monte de gente envolvida no candomblé, cheio, entendeu? De desejo, de lascívia, descontroladamente, e professando essa fé, e nós acuados, com medo do Mustang, com medo da Terça Negra, com medo da boate gay. Chega de medo, o amor tem que ser aperfeiçoado no nosso meio, e o amor vai lançar fora todo medo. Então eu queria que você, de alguma forma, teve contato, e eu não quero que ninguém faça piada, olha, teve contato, será que eu não? Não. Você que conhece alguém no meio gay, você que os meninos aí falaram que estão sendo cantados, estão tentando seduzi-los, eu queria que se viesse aqui na frente, eu acho que a gente tem que orar. Eu acho que a gente tem que se retratar. Eu acho que a gente tem que corrigir os nossos erros. O começo é professando a nossa fé. Entende? Eu creio que essa história do Nordeste tem que mudar, como a história do Brasil tem que mudar. E eu creio que o Senhor tem urgência de mudar. Eu creio que o Senhor está aqui agora. Ele vai fazer alguma coisa. E essa onda de devastação, essa onda de destruição, vai ser em nome de Jesus, é no nome de Jesus, não é no meu, não é do Avalanche, não é do Geral, nem da Caverna, não é do Congresso, nem de ninguém. É no nome do Senhor. Nós vamos fazer as pazes com as pessoas e transformar o nosso meio cristão num meio atraente pela liberdade, pela falta de limites, pela saúde emocional que há em Cristo, pelo poder que há em Cristo. Nós vamos ter mudança em nome de Jesus. Eu queria que quem fosse pastor aqui, ó, liderando o ministério, acho que é hora dos líderes se levantarem e abraçarem essa causa. Essa causa não é minha. Essa causa não é do Geral. Essa causa é da igreja. E você é a igreja. Essa causa não é de Êxodo, essa causa não é do Abraço, essa causa não é do governo. Essa causa é da igreja. Essa causa é sua. Você tem que saber sobre a vida de pessoas que foram destruídas, que estão praticamente pecados, que não sabem viver diferente, que gostaram de viver do jeito que vivem. Nós temos que mudar essa leitura. Então eu quero que todo mundo que está representando aqui seja abraçado pela igreja. Porque a gente comunique, nós não estamos fazendo vocês como diferente, como uma parte de nós, uma parte de nós não. Vocês são nossa herança. Nossa herança. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar Deus. Todo ativista gay do Nordeste, queremos abençoar todo mundo gay do Nordeste, queremos abençoar todo pedófilo, Deus. Queremos abençoar
adolescente está vivendo confusão de identidade. Queremos abençoar todo o homossexual que o Senhor conhece pelo nome, não pelo apelido, não pelo nome de guerra, mas pelo nome. O Senhor conhece. E eu oro que Deus abençoe, Deus. Se eu esteja de volta para o seu colo, Deus, para o seu seio, Deus. Eu oro que o Senhor esteja de volta para essa doença nossa em Cristo Jesus. Deus, eu oro te pedindo perdão como igreja, todas as vezes que nós boicotamos o amor, Deus, que nós negligamos a fé, a atenção, o tempo, o dinheiro necessário para contribuir para a restauração. Eu quero pedir perdão como igreja, todas as vezes que eu falei, eu menti, que eu vi que não era de Deus, eu achei que era o chamado dos outros, mas eu entendo que não é o chamado como sua filha, como sua representante da terra. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor restaure todas as vidas que a igreja contribui para existir aqui no Nordeste. Eu oro que o Senhor faça cessar com esse momento de homossexualidade aqui no Nordeste, Deus. Eu oro que o Senhor resgate os adolescentes. Eu oro para as crianças do Nordeste, Deus. Cessa o abuso deles. Eu oro para que a gente faça toda a quadrilha de pedofilia, de tráfico de crianças, de meninas. Eu oro para que o Senhor alcance os abusadores do Nordeste. Que o Senhor venha trazer um jeito novo deles viverem. Livra as crianças da morte, Deus. Livra os adolescentes da confusão, Jesus. Livra os jovens do vício. Livra os homens e as mulheres de tudo que os guarda da morte, Deus. Que os aprisiona do prazer, Deus. Em nome de Jesus, resgata a nossa geração, Deus. Começa